Falou do Curitiba, hora de falar então da vitória do Fluminense ontem, com direito a show de Fred. Os jornais hoje destacam a atuação do Fred. Giro de manchetes antes dos melhores momentos com os jornais do Rio de Janeiro. Começando pelo Lance, que dedica sua capa hoje ao Fred. Baile. Fred marca 3 vezes e coloca o Flusão de novo na briga pelo título. Gostei da capa do Lance hoje, com as cores do Fluminense. O Globo. Fred, a volta do astro, o atacante marca 3 vezes, uma de bicicleta e se redime do pênalti perdido na vitória do Fluminense por 3-1. Com 202 gols na carreira, craque volta a pensar na disputa do título. E o dia, Fred vai de bicicleta em busca do título. Manchetes muito parecidas e falando dessa retomada tricolor depois da derrota no Fla-Flu por 3-2. Sidney Garamboni, comenta pra gente, por favor, essa vitória de ontem no Engenhão, enquanto a gente roda os melhores momentos. Então tá bom. No começo havia uma preocupação, Rizek, porque o Abel escalou o Deco, o nosso amigo Fred e o Rafael Sobis. Então não era exatamente o time veloz, era um time mais de toque de bola e tal. E o Curitiba, todo mundo sabe que é um time de muita velocidade. Não à toa começou o jogo melhor, podia ter feito 1-0, mas não fez. Aí veio essa fantástica bicicleta do Fred, por todos os motivos, por ser uma bicicleta, por ele resolver uma bola que veio redonda, mas veio no alto. Então ele mata no peito e prepara para a bicicleta. Isso não é muito fácil, né? Poucos jogadores fazem isso. Eu, por exemplo, faço muito isso na pelada e sei a dificuldade desse tipo de lance. E tanto é que no intervalo, o próprio jogador do Curitiba, que deu entrevista ao Sport TV também, no Premier, falou, pô, foi um golaço. E aí veio a bobagem, né? A bobagem, porque assim, esse Campeonato Brasileiro, eu acho que as defesas não aprenderam que não tem que fazer falta. Ali na grande área. Cada vez mais os jogadores estão sabendo esse tipo de bola, né? As filhas da Jabulani, em que realmente, e ele enganou totalmente o Diego Cavalieri, que achou que a bola ia lá no outro canto. Aí começou o segundo tempo, veio esse pênalti, eu acho que foi rigoroso, mas o Fred também foi esperto, deixou a mão ali, o zagueirão ficou com ela, pronto, pênalti, né? Não deu para reclamar muito. E aí que o Fred ia entrar, aqui o futebol é maravilhoso, né? O Fred faz aquele gol de bicicleta, perde esse pênalti, aí você fala, bom, ele é o herói ou é o vilão? A princípio seria o vilão, até porque o Curitiba quase fez 2-1 nessa bola. O Curitiba cresceu no jogo, o Fluminense ficou meio perdido, teve uma substituição. Aí essa bola foi maravilhosa do Mariano. O Mariano teve todo o mérito, porque ele cruzou de esquerda, ele veio lá de trás. A defesa do Curitiba, na minha opinião, falhou, porque começou a marcar muito... O Jonas começou a marcar muito e aberto o Fred, e no final o Fred dá uma arrancada. Essa imagem é boa, você viu como é que o ímpeto dele para poder pegar o cruzamento do Rafael Sobis. Então, na verdade, eu acho que o Fluminense ele fez uma coisa que me surpreendeu, e que tem um segredinho do Fluminense que pouca gente percebe, que é quando o Deco joga. Em determinado momento, o Abel tirou o Diogo, que era, né, o volantão que dá uma segurança ali, e botou o Lanzinho. Então, para um time contra o Curitiba, você fala, meu Deus do céu, abriu a porteira, né? Vai ficar todo mundo correndo atrás do resultado e o Curitiba vai fazer o gol no contra-ataque. Só que tem um detalhezinho de quem acompanha como é que o Deco joga, inclusive é uma das razões para ele se machucar muito, ele traz uma herança do futebol europeu de marcação absurda. Você via o Deco aos 38 do segundo tempo, ele jogou o jogo todo, marcando na área do Fluminense. Ele é um meia criativo, um meia que cadencia, um meia que lança, mas ele marca. Então isso pode suprir um pouquinho, e o Abel sabe disso, quando você tira um volante em busca de um resultado, sabendo que o Deco pode fazer aquele cerco. Eu acho que o resultado do Fluminense foi assim, um retrato do Brasileirão que eu acho maravilhoso, né? Toda rodada, os apressadinhos chegam e falam assim, você viu que não tem 2 semanas o Botafogo deu uma esfriada, o Botafogo, né? Parece que já está dando adeus à luta pelo título. O Botafogo ganha do Corinthians e pum, já está aí por ponto perdido, é o líder. O Fluminense perdeu para o Flamengo daquela forma, mérito para o Flamengo, aquela vitória mágica, e todo mundo falou, parece que o Fluminense vai ficando para trás. Ele ganha e está a 4 pontos do líder. Então, por isso que eu desafio todos os analistas europeus a dizer qual o campeonato, diga espelho meu, qual campeonato é melhor que o meu. Abre aspas, por falar em falar coisas, abre aspas para os jogadores do Fluminense após a vitória contra o Curitiba ontem no Engenhão. Na verdade, eu estava morto já desde quando eu cheguei. Eu cheguei na concentração, era 4h30 da manhã. Fui dormir às 6 horas, mas graças a Deus tá tudo tranquilo. Agora a gente tem tempo para recuperar para enfrentar o Palmeiras domingo. Às vezes o futebol é isso, a gente estava melhor no jogo, sofremos um gol de falta,
mas a gente manteve a calma, no segundo tempo jogou melhor. E o Fred hoje estava na noite inspirado. É isso, que ele viajou, atrasou o voo e estava inspirado. Quem sabe, não já tá cansado. Né? Eu adorei a logística. O Fred foi, não jogou terça-feira, senão ele não jogaria hoje, com certeza. Mas chegou, jogou e nos deu a vitória, né? Bom demais. Cansado, né? Agora já falei para ele, vou mudar de para Guatemala amanhã, ele vai chegar no sábado de madrugada. Porque o Fred pegou o voo fretado dos jogadores da seleção brasileira que enfrentaram o México. Esse voo era para ter chegado bem mais cedo, era para ter chegado na tarde de quarta-feira, né, para os jogadores, para o Ronaldinho, por exemplo, poder enfrentar o Palmeiras. O Hever acabou jogando ontem. E o voo chegou 2 da manhã. Jefferson poder enfrentar o Corinthians. O voo tinha Neymar, Hever, Jefferson, Dedé, o Fred e mais um jogador. Eram 6. E o Ronaldinho Gaúcho, 6 jogadores. Aí aqueles mesmos paranoicos vão falar assim, vocês estão vendo? Entendeu? O que esse voo, a CBF enfrentou esse voo para prejudicar o Flamengo e o Botafogo. Atrasaram de propósito. Foram os clubes que fizeram um rateio de R$60 mil aproximadamente para cada clube. Acabou saindo meio tiro na água porque o voo não pôde sobrevoar o espaço aéreo da Colômbia, tinham esquecido de pedir autorização, teve que voltar para Costa Rica, parar na Costa Rica. Ficaram por 5 horas os jogadores na Costa Rica, acabaram chegando às 2h40 da manhã, de quarta para quinta-feira. E aí, super cansado, o Fred foi a campo e jogou bem, além dos gols. Fez uma grande partida. Jogou bem. O Fred tem uma característica que o Fluminense sofre quando, por exemplo, joga outro atacante lá, é que ele, mesmo quando o passe é ruim, ele dá uma ajeitada, né? Por mais que ele tenha esse faro do artilheiro à vocação, tem 202 gols na carreira, não é à toa, ele faz aquele famoso pivô, de quem, né? Você que é um amante do basquete, e ele consegue realmente resolver algumas jogadas de ataque. Por exemplo, você vê que nessa ele matou. Se tivesse alguém chegando, olha, mas não tinha ninguém chegando. Ele poderia eventualmente parar a bola e dar para quem está chegando. Mas ele já reparou que não tinha ninguém, então vamos fazer o que o Garamba faz na pelada. Sim. Aliás, que pergunta idiota que eu te fiz, né, Garamba? Jogou bem além dos 3 gols? O cara faz 3 gols, um deles de bicicleta, e o comentarista pergunta se ele ainda jogou bem depois de fazer esses 3 gols. É aquela história, ele podia só ter pego na bola 3 vezes, tudo bem, é a velha história que o Romário falava, eu estou aqui para fazer gol. Mas ele, assim, e ele tem uma ascendência sobre o elenco muito interessante, assim, uma ascendência que eu digo tática. Ele fica falando o jogo todo. Inclusive, é um dos motivos que eu acho que o Mano Menezes leva ele para a seleção. A seleção é muito quietinha, né? Pode ser. Deu um estalo aqui, ele estava impedido nesse gol? Não estava não. Estava não. Eu às vezes fico pensando o que teria sido se o Fred tivesse jogado a Copa da Alemanha em 2006 como titular e não as Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas? Porque é um centroavante extraordinário. Eu acho que foi a melhor contratação que o Fluminense fez nos últimos anos. E é verdade o que o Rogério falou, o Jonas não era o jogador mais apropriado para marcar ele, mas só não ganha nota 10 porque perdeu aquele pênalti. O André Fontinelli foi meu editor no Lance e na Placar, quando eu era repórter. E ele ia loucura quando a gente fazia atuações assim. Marcou 3 gols e mais nada, nota 7. Isso acontece muito. Eu implicava principalmente quando alguns veículos têm nota para o juiz, né? E o juiz não pode ganhar mais do que nota 6, então geralmente é assim. Apitou bem, distribuiu bem os cartões, apareceu pouco no jogo e não influiu no resultado, nota 6. Eu nunca vi um juiz ganhar mais do que 6. Mas nota em jornal tem dessas coisas. Agora, o Fred é um que entra nessa esquizofrenia, assim, de a cada semana as pessoas mudam o conceito em relação a ele. Né? O Fontinelli disse que foi uma das melhores contratações que já fizeram no Fluminense. Quando ele joga mal, sempre vem, foi uma das piores contratações porque é muito caro. Afinal, na sua opinião, uma das piores, uma das melhores, meio termo, Fred no Fluminense? Eu acho que se você analisar o Fred desde a chegada, ele realmente tem uma curva não, né? Um gráfico assim de altos e baixos, mas que para a torcida é sempre alto. Né? A famosa arrancada lá rumo à salvação da segunda divisão, em 2009, ele meio que chegou no fim, porque ele se machucou também boa parte do campeonato, mas foi fundamental para aquela arrancada. Então a torcida chegou, não, ele chegou e mostrou e tal. No Brasileirão do ano passado a mesma coisa, ele também não jogou boa parte. Ele entrou no final do campeonato e deu uma espécie de segurança ao time e conquistou o título. Então eu acho que o Fred, pelo menos, tem uma coisa que eu acho muito importante, que por causa do mundo de hoje muda demais, que é o seguinte, como ele já está há 2 anos no clube, cria-se uma identificação mesmo.
Então, ele falou uma coisa até que eu achei curiosa ontem, na transmissão do Premier. Ele falou, poxa, eu fiquei muito feliz com a estrutura que o clube proporcionou para eu poder voltar. Poxa, me senti até importante, né? Então, assim, ele falou numa humildade mineira mesmo, assim, pô, que bacana que fizeram tudo isso para eu estar aqui jogando. E curiosamente, né, André, assim, aquela coisa, ele como já teve aquelas várias histórias de boemia e tal. O episódio do né? whisky, né? Pois é, você vê, ele já dormiu 4 da manhã. Agora ninguém está reclamando. Então o problema não é dormir tarde, né? É verdade, é verdade, é verdade. Pô, você falou do Fred em 2006, o primeiro centroavante em quem o Dunga apostou, o primeiro centroavante da era Dunga foi o Fred. É que ele não conseguiu, por questões físicas, que o Fred se machucou muito e quase encerrou a carreira, como mesmo já contou algumas vezes, por conta de um problema muscular bem complexo que o Fred teve. E aí 2010 poderia também ter sido a Copa dele, não foi por questões físicas. A Copa do Mundo é assim, né? Porque é um torneio de um mês e tem que coincidir com o ciclo certo da carreira do jogador, né? E em 2006 o Fred era reserva e quem sabe a história pudesse ter sido diferente se ele fosse titular. Eu lembrei de uma história bacana do ano passado, história de mocinho, né? Que quando o Conca, que fez aquele campeonato brasileiro inesquecível, ele, durante muito tempo, quando o Fred estava machucado, ele era o capitão. E aí perguntaram a ele, naquela festa da CBF de entrega dos prêmios, o seguinte, pô, você não fica triste, Conca? Você acabou sendo capitão na maior parte da campanha, o Fred voltou agora no final, e ele que vai levantar a taça, né? Que eles entregavam a taça lá na hora. O Conca falou assim, não, vocês estão enganados, vocês não sabem como é que funciona o clube. Ele sempre foi o nosso capitão. Eu fiquei impressionado com isso, quer dizer, um cara que dentro, mesmo machucado, mesmo na sala de recuperação, ele está atuando no elenco.